gente está avançando no tempo, chegaram aqui várias mensagens sobre a questão do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, né? Você acha que em algum momento, voltando aqui para a América do Sul, depois eu vou te perguntar sobre a Venezuela também, você acha que em algum momento a população terá a percepção de que esta operação foi parte de uma guerra híbrida contra o Brasil? Vai depender de vocês, jornalistas independentes brasileiros. Cabe a vocês explicar. Não só em séries de matérias, reportagens, mas livros também, documentários, sabe, um YouTube de 10 minutos, bastante didático, fazendo todas as conexões. Tem que ser extremamente didático, porque você tem que escapar de teorias de conspiração, e isso que aconteceu no Brasil não é uma teoria de conspiração. Isso, na época, em 2016, eu qualifiquei como o mais sofisticado organismo de organização de guerra híbrida tentado até aquela época. E ainda não tem um mais sofisticado do que esse. Comparado com tudo que eles tentaram fazer nas revoluções coloridas, Quirguistão, Ucrânia, Geórgia, comparado com o Maidan na Ucrânia, comparado com o Oriente Médio, por exemplo, a Síria foi um misto de guerra quente e guerra fria, né? Mais guerra quente, porque eles usaram inclusive a Al-Qaeda como aliados. Claro. A Arábia Saudita e o Catar estavam pagando os jihadis para combater o... Ou seja, era um negócio tão descarado que você não podia nem falar de guerra híbrida. Honduras foi um golpe interno, né? Paraguai constitucional. Paraguai foi um golpe interno dito constitucional. E o caso brasileiro foi extremamente sofisticado porque estava todo mundo junto. Estava espionagem da NSA, escolher um juiz a dedo que tinha passado pelo Departamento de Estado, ou seja, era um homem de confiança. Tanto assim, quando ele acabar essa história, ele vai se aposentar e vai trabalhar onde? Nos Estados Unidos. Provavelmente vai pegar um condo em Orlando, Sérgio Moro. Todo o judiciário, praticamente todo o sistema parlamentar em Brasília, toda a grande mídia, mas sem exceção. Não escapou nada. E isso foi organizado em relativamente pouco tempo. Durou, digamos, o ápice de tudo isso foi do fim de 2014 até metade de 2016. Foi em 1 ano e meio você consegue desestabilizar não só um governo, uma administração, mas um país inteiro. Claro. Incluindo todas essas ramificações de destruir os campeões da indústria nacional, entreguismos variados, privatizações a gogô, botar um cara de Wall Street comandando a política financeira, etc. É extremamente... Isso é um case history para escolas de relações internacionais daqui para frente, sem dúvida. Agora, o que me espanta é a facilidade com que eles dominaram todo o poder judiciário, né? Porque você imagina... Esse episódio Lula, ele também caminha para instâncias superiores e tudo lá vai sendo confirmado, mesmo com todas as fragilidades. Então, a condenação em segunda instância por unanimidade, num prazo mais curto, por pressão da mídia, mas também, independente da pressão, tem 3 juízes. Aí depois sobe para o STJ, tem mais 5 juízes. Vai para o Supremo, tem a presidente da Suprema Corte, que não põe o caso em pauta por pressão também de grupos de mídia, né? Isso, para mim, é muito intrigante. Como é que se consegue isso? E eu te pergunto o seguinte, o Brasil vive essa angústia agora da prisão ou não do Lula. Na sua opinião, o Lula será preso e o que isso pode deflagrar como consequência? Posso retornar à pergunta, Leonardo? Na verdade, é como se eu estivesse representando os meus leitores espalhados pelo mundo. Você está aí dentro. O que você acha? Não, eu acho que em algum momento eles vão ter um receio de adotar a solução mais radical, que seria simplesmente prender o Lula, recolher e confinar. Tanto que nem os presídios querem receber o Lula, eles sabem da confusão, que tem um exército aqui no Brasil pronto para defender o Lula. Então eu acho que eles podem buscar algum caminho do meio, tipo uma prisão domiciliar, porque o que importa ao golpe, na verdade, é tirar o Lula de circulação como candidato. Sim, exatamente. Em primeiro lugar, e em segundo lugar, impedir também a transferência de votos. Porque já está claro para todas as pessoas que o Lula é capaz de eleger um sucessor. Pelo menos 42% dos brasileiros votariam em quem o Lula indicar, ou seja, o suficiente para vencer. Então, no fundo, o golpe está derrotado no Brasil do ponto de vista ideológico. Ele não vence uma eleição, para continuar, ele pode continuar ou pela força ou por uma eleição fraudada, né?
que aí é o caminho que eles podem escolher, ou seja, o Lula fora e também o Lula incapaz de influir. Mas é uma construção muito violenta, né? A grande questão de partir para a força, que eu acho, Pepe, é a seguinte: partir para uma solução de força é fazer com que o golpe se assuma como ditadura, que é tudo que este golpe não quer fazer, ele não quer repetir 64. Então, essa que é a complicação. Eu não descarto nem a possibilidade de que eles tentem uma violência física contra o Lula, porque nem isso me parece impossível. Porque se a questão é eliminar o Lula e tirar de circulação, esse cenário eu acho que também tem que ser considerado. Exatamente. Se eles seguissem o padrão americano clássico, seria forçar o Lula a um exílio, como eles fizeram com o Yanukovych na Ucrânia. Mas não tem as condições. No caso do Yanukovych, ele estava literalmente fugindo do palácio e fugindo de uma Malta ensandecida, né? No caso do Lula é diferente. Não, aqui no caso do Lula você tem a população a favor, né? Então isso sim, e a população está a favor, exatamente. A população está a favor e o que existe contra o Lula são as instituições, né? E uma classe média manipulada, o que as pessoas chamaram no carnaval aqui de manifestoches. Então, esse impasse não está solucionado, a meu ver. Eu acho que eles podem tentar, olha, Lula, prisão domiciliar, São Bernardo do Campo, mas a grande dificuldade é que esse cenário não impede que ele seja um cabo eleitoral. Então, por exemplo, olha, prisão domiciliar, mas você não pode falar com ninguém, não pode gravar nenhum vídeo na campanha eleitoral. Isso explicita muito o golpe. Eu acho que aí é que a gente vive esse impasse. E é o que os líderes do golpe estão tramando no momento e não sabem como, porque a cartilha que eles pegaram é dos nossos amigos do Complexo Industrial Militar e do Sistema de Inteligência Americano. Isso daqui não foi parido em Brasília, em São Paulo, no Rio. Eles copiaram uma receita e, claro, não só copiaram a receita, mas ela foi amplificada e sofisticada a um nível extremo, mas, digamos, no pré e no durante. Eles não têm, como tudo que acontece como invenção conceitual dessa galáxia americana de think tanks, etc., eles nunca têm um plano B. E o plano B é, ok, e se isso não der errado no Iraque, no Afeganistão, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, o que a gente faz? Não tem, porque eles pensam em bloco. E os caras que seguem no Brasil também pensam em bloco. E o problema é que sempre dá errado, Pepe. Aí é que a coisa pega. Quase sempre dá errado. Mas eu queria te trazer para uma questão final sobre a Venezuela. Por quê? Você falou dos analistas russos, né? Eu me lembro de ter lido de um analista russo que a América do Sul poderia se converter futuramente no futuro Oriente Médio. Afeganistão. Novo Afeganistão. Em função da riqueza em recursos naturais. Por quê? Porque a Venezuela tem as grandes reservas e o Brasil fez a descoberta do pré-sal. Você acha que o Brasil pode ser um palco, a América do Sul, de uma nova guerra colonial de grandes potências aqui disputando quem leva o petróleo, quem leva o minério de ferro, quem leva o nióbio, quem leva, enfim, o urânio? A guerra da água na América do Sul nem começou ainda, né? Ela vai se exacerbar a partir, acho que, de 2025, 2030. Sem dúvida. Bom, a riqueza da Amazônia, do aquífero Guarani, das maiores reservas de petróleo inexploradas do mundo na Venezuela, isso, colocando no grande quadro da competição absolutamente desenfreada das elites americanas contra a ascensão da Rússia e da China, vai ser um fator, eu acho, fundamental, especialmente na próxima década, porque a gente ainda está no começo. Os americanos estão no estágio onde isso prova pela a publicação dessa nova revisão da segurança estratégica americana pelo Pentágono. Eles identificaram que estão perdendo terreno, que os grandes competidores são a Rússia e a China, que são ameaças maiores, e eles vão concentrar todos os seus esforços em como minar a influência de Rússia e China no mundo inteiro. Isso, rotas da seda, a União Econômica Eurasiática, a Organização de Cooperação de Xangai, dentro dos BRICS, dentro do G20, guerra comercial, inclusive, que é uma estupidez. O cara da Goldman Sachs, que estava dentro da administração Trump, falou no ouvido do Trump: não faça isso porque a repetição vai ser horrorosa. Ele está fora, o Gary Cohn está fora da equipe.
E isso é a prova gráfica de que ninguém quer uma guerra comercial. E os trumpistas estão entrando por esse caminho e vão... E a guerra comercial não é só contra a China, é contra a União Europeia também, que eles acusam de dumping. Eles falam, não, o euro é muito baixo porque eles estão fazendo dumping do euro para exportar barato para nós. Então, isso pode degringolar de uma maneira inacreditável, com a Europa no meio, respondendo um pouco a sua questão há alguns minutos atrás, mais uma vez a Europa como vítima de uma guerra comercial que é substancialmente os Estados Unidos e a China. Agora, e o anúncio do Putin das armas hipersônicas, mas enlouqueceu o Washington, o que eu chamo de Beltway, que é aquele complexo que fica entre Maryland, Virgínia e Washington, que é onde fica todo o QG da indústria, do complexo industrial militar, os think tanks, os fornecedores, etc. Como é que a gente não viu isso acontecer? Isso dá mais uma medida da qualidade do sistema deles de conseguir inteligência direta nos lugares que estão sendo espionados. Uma coisa é a NSA escutar o telefone da Dilma. Outra coisa é a NSA ter alguém dentro de um laboratório russo ver que tipo de armas eles estão desenvolvendo. Claro. Isso é inteligência humana, o que eles chamam de Humint. Isso você só pode ter lá dentro. Mesma coisa na Ucrânia. Uma coisa é aquela tonta da Victoria Nuland chegar em Kiev e distribuir bolachinha para um monte de gente na praça. Outra coisa é saber para quem, se tiver um golpe, para quem eles estão entregando o governo. Para um cara como o Poroshenko, que é tão corrupto ou mais do que os anteriores, e com quem é impossível dialogar. Inclusive, os próprios americanos se encheram o saco de dialogar com ele. Ninguém mais fala com o Poroshenko. São os europeus que estão no meio, que estão ali do lado, aí eles mandam o ministro de Bruxelas, vamos convencer esse cara a aplicar os acordos de Minsk. Aí o Poroshenko fala, não, porque os russos estão aqui, estão matando gente. É a diferença entre espionagem e inteligência humana. Agora, o que os americanos não têm na América do Sul é inteligência humana. Claro. Eles têm um sistema de espionagem extremamente sofisticado. Agora, uma coisa que existe na América do Sul, diferentemente talvez de outros países, é uma quantidade gigantesca de inimigos internos, de traidores. Inimigos internos, isso, exatamente. Essa é a grande questão, porque você tem uma elite brasileira de mentalidade colonizada que sempre quis ser outra coisa, que talvez preferisse morar na Suíça, em Portugal, na França, nos Estados Unidos. Aqui, né? Exatamente. Eu não encontro com esses vagabundos, né? Nunca, ainda bem. Então, e aí isso cria um potencial destrutivo muito grande, porque essas pessoas trabalham contra. Quando você tem, por exemplo, os russos que sofrem as sanções americanas, eles não estão nem aí. Né? Os brasileiros talvez não consigam conceber a ideia de não poder ir para a Disneylândia. Tem um pouco... Não, essa nossa classe média arrogante e ignorante, especialmente em São Paulo, né? É a que eu conheço bem porque eu sou paulistano. E cada vez que eu volto ao Brasil é cada vez pior. O sonho ainda é essa palhaçada de Orlando, Miami, né? Não mudou nunca isso. Pois é. Ô Pepe, eu queria te agradecer muito. A gente teve uma aula aqui de relações internacionais. Não, imagina. Olha, tem tanta coisa, Leonardo. Tem várias coisas que era bom a gente um dia ter tempo para entrar em detalhes. Porque aí ajuda a fazer as correlações, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que acompanhar agora os desdobramentos. Teve muita gente que entrou aqui, teve a Jussara, inclusive, dizendo que sente sua falta no Russia Today. Tem praticamente 1000 pessoas nos vendo aqui ao vivo nesse momento, né? Que legal. E vai crescer muito ao longo do tempo. E muita gente dizendo que você tem que ter um espaço no 247, você tem que trazer essa discussão internacional, geopolítica para cá. Porque eu não tenho tempo, Leonardo, mas se a gente puder fazer mais video chats, é ótimo. Eu não tenho tempo para escrever mais, é impossível. Não, e aí, quando eu começar a viajar nas rotas da seda, aí eu vou ficar muito tempo viajando. Aí é pior ainda. Maravilha. Aí não dá tempo para nada. Entende? Mas eu queria te agradecer muito pela aula de hoje, por essa aula sobre o golpe de 2016. Imagina, olha, do Brasil eu tenho que aprender de vocês. O que eu posso falar para vocês é o que está acontecendo do Brasil, vocês me dão aula. Ô Pepe, eu vou encerrar a transmissão, mas eu te peço só para continuar na linha, porque a gente continua no ar, a gente só corta a transmissão e a gente dá uma palavrinha final aqui. Tudo bem, tá. Obrigado a todos vocês. Né? Obrigado.